Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 160, com o tema A Grande Luta, que inicia assim. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as artes espiritual da maldade, nos lugares celestiais. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não resiste no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza. Portanto, nos acompliciávamos abertamente com o mal no passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E, ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de auto-restauração em pleno paraíso. A terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassino à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta, a que o apóstolo se refere, prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. É uma bela reflexão essa de Emmanuel, que nos convida também a refletir um pouco. Paulo foi muito sábio, muito inspirado nessa passagem, quando ele diz que não é contra a carne e contra o sangue que devemos lutar. Os nossos adversários, os nossos inimigos, não são os nossos companheiros de jornada, aqueles que estão no meio de nós, encarnados. Mas ele diz que são os príncipes das trevas, as hostes espirituais, as tropas, os grupos espirituais que ainda se comprazem com o mal, aqueles que ainda lutam para que o mal perdure na terra. Então Paulo nos recomenda que nós devemos nos preocupar com esse. E aí qual é a nossa grande preocupação? Nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Paulo e Emmanuel fazem reflexões que nós precisamos refletir também. Quais são os nossos verdadeiros inimigos? Aonde eles estão? Do nosso lado ou nos nossos pensamentos? A grande luta, como diz Emmanuel, o mal está em nosso redor. Essa é a nossa grande luta. O mal que está em nosso redor, estamos evoluindo há séculos
nesse processo e nos unimos ao mal. Sempre nessa nossa trajetória evolutiva nós estamos unidos ao mal, estamos muito próximos dele, estamos alimentando. Agimos contra os nossos irmãos e contra a natureza. Os nossos inimigos não estão na terra realmente, mas nos grupos que se dedicam ao mal. Estão em nossos pensamentos. Somos nós que alimentamos a maldade do mundo. Somos nós que alimentamos a maldade do mundo, através dos nossos pensamentos, das nossas ações. E a grande maioria desses pensamentos não são nossos. São plantados na nossa mente. Ainda não aprendemos o principal mandamento do Evangelho de Jesus, que é amar. Amar. Esse é o grande propósito da vida. Essa é a principal tarefa que devemos desenvolver. Amar. Mas para nós aprendermos a amar, nós precisamos compreender a vida. Saber os propósitos da vida, saber o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui. Deus não nos criou para a maldade e nem para o sofrimento. Precisamos vigiar os nossos pensamentos, pois os grupos espirituais que trabalham pelo mal, pelo crime, eles se infiltram em nossos pensamentos sem percebermos. Usa as nossas brechas, nossos equívocos, nossos momentos de fraqueza para incutir ideias equivocadas, atos inferiores, nos levam a retroalimentar o mal. Pois temos um passado de erros. Nós temos um passado de erros que estamos nessa vida tentando acertar, tentando consertar, tentando ajustar as nossas vidas. Mas nós ainda continuamos retroalimentando o mal. Porque os nossos irmãos equivocados, os nossos irmãos inferiores, esses irmãos que ainda se comprazem com o mal, eles se alimentam dos nossos pensamentos equivocados. Mas eles também podem se alimentar dos nossos pensamentos bons. Quando nós deixarmos de pensar erradamente, pensar nas coisas erradas, nos pensamentos inferiores, quando nós deixarmos de julgar os nossos irmãos, quando nós olhar para os nossos irmãos e ver um companheiro que está na jornada com a gente, que tem as mesmas necessidades, que passa pelos mesmos sofrimentos que a gente, e em vez de a gente criticar, a gente orar por ele, nós vamos alimentando esses irmãos, em vez de com pensamentos maus, pensamentos equivocados, vamos alimentar eles com pensamentos bons. E aí tem uma coisa importante. A hora que chegar, que esses irmãos não recebam mais pensamentos negativos, eles vão precisar mudar. Porque não tem mais alguém que se alimente. Se não tem água mais suja para eles beber, que eles estão acostumados a beber água suja, eles vão ter que beber água limpa, porque a sede deles vai o obrigar a beber água limpa. E aí há a grande jogada de Deus para que a gente mude as pessoas. Primeiramente, para que a gente ajude a humanidade, ajude os nossos irmãos equivocados a mudar, nós temos que mudar. Nós precisamos mudar. O enfrentamento do mal é a oportunidade de melhoria, de refazimento da nossa história. Tem uma nova oportunidade de nos reeducar, de nos harmonizar com as leis de Deus. Então nós precisamos enfrentar o mal. Somos desafiados todos os dias em nossa fé, com notícias ruins, tragédias, assassinatos, acidentes, guerras. É tudo isso que hoje a mídia nos alimenta. Notícias que traz todos os elementos para nos manter em sintonia com as hortes espirituais, para nos manter em sintonia com esses irmãos que lutam para que o planeta não evolua, consequentemente nós também continuamos impregnados pelo mal. Então nós precisamos enfrentar essa batalha, porque Deus está nos dando essa oportunidade. Se nós observarmos, nós temos programas aí, programas que televisível e em várias mídias, são programas que têm anos e anos, que são programas que só divulgam o mal, só divulgam coisas erradas, só divulgam fofoca e aí por diante. E são programas, são mídias que têm milhares e milhares de seguidores. Esses programas vão continuar no ar até que tenha ouvintes, telespectadores, pessoas que se alimentam com isso.
E aí nós ficamos todo o tempo retroalimentando essas pessoas, que são instrumento dessas hortes espirituais. Precisamos pensar muito. Esses nossos irmãos equivocados, que lutam contra a evolução do mundo e do ser humano, eles lutam. Muitos fazem isso por medo. Eles têm medo. Sabia que eles têm medo? Medo de enfrentar suas lutas, suas provas, expiações, pois sabem que para vencer as más inclinações, para superar, para fazer uma mudança, precisam passar por grandes dificuldades. Se nós hoje, que já não somos tão mal, temos grande dificuldade para enfrentar as nossas batalhas. Imagine esses irmãos. Então, eles têm medo de enfrentar. Então, eles preferem se manter naquele bem-estar aparente, porque eles sofrem muito, mas eles têm um bem-estar aparente porque eles estão alimentados pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações. Esses irmãos se alimentam de nós. Só um pequeno exemplo para saber para a gente entender como esse irmão não se alimenta de nós. Uma pessoa que é fumante a vida inteira, mas chega um determinado momento, ele não pode mais fumar. O médico diz: se tu continuar fumando, tu morre. E ele, com medo de morrer, que não quer morrer, deixa de fumar. Mas o vício é tão forte nele, que o que ele faz? Ele pega o cigarro e começa a cheirar o cigarro. Ele alimenta o seu vício cheirando só o cigarro. Bota às vezes cigarro na boca, mas não acende. Então ele está alimentando o vício dele com a energia que aquele cigarro emite. Assim são os nossos irmãos desencarnados, equivocados. Eles se alimentam com as energias ruins que nós deixamos no ar. A maledicência, os pensamentos equivocados, a crítica ao outro, a mentira, os atos equivocados, toda essa maldade que existe no mundo gera uma energia e essa energia alimenta esses irmãos. E quanto mais eles se alimentam com essa energia, mais forte eles ficam. Mais eles trabalham para que a gente sirva a eles. Nós somos o combustível do mal. Jesus nos orientou a vigiar e orar para não cair em tentação. É isso que Jesus está dizendo. Vigiar e orar para não cair em tentação. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos. O que eu penso? Porque os meus pensamentos vão me levar às minhas ações. Então eu preciso vigiar o meu pensamento. Que quando vier um pensamento equivocado, eu parar. E aí eu oro para me fortalecer, para me voltar ao equilíbrio. Então é isso que Jesus nos convida. Assim, como ele nos orientou para conhecer a verdade, que ela nos libertará. Conhecer a verdade é compreender que não estamos sozinhos, que estamos rodeados de seres espirituais, que pode interferir tanto na nossa vida para o bem como para o mal. Tudo vai depender das nossas ações, do nosso proceder, dos nossos pensamentos. Então nós somos influenciáveis. E essa influência dos seres espirituais, das hortes espirituais, como cita Paulo, se somos influenciados é porque nós ainda estamos impregnados com o mal. E nós precisamos dar um salto, lutar contra isso, investir, porque essa luta é íntima. Essa luta é íntima. A nossa luta é íntima, a luta contra as nossas más inclinações. Temos que lembrar que vivemos no paraíso da terra. Esse aqui é o nosso paraíso que Deus nos presenteou para aprendermos a cultivar o amor. Aqui nós temos que aprender a amar, a compreender, a respeitar. Para vivermos essa luta, temos que buscar no Evangelho de Jesus, que é a chave para nos libertar das amarras, das imperfeições, do mal. E também deixar de alimentar os nossos irmãos do mal e alimentar as notícias que estão aí do mal. Vamos divulgar notícias boas. Então essa é a nossa tarefa, para a gente vencer e lutar contra essas coisas. Precisamos buscar Jesus. Todos nós fomos criados para o bem. Esses nossos irmãos também foram criados para o bem. Um dia eles mudarão. Mas a mudança deles vai ser mais rápida a partir da hora que eles não tiverem mais alimento.
Quando eles não tiverem mais alimento para se alimentar do mal, eles vão ter que beber do alimento do bem, porque não tem mais nada que eles possam se alimentar. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de nos transformar, de fazer a nossa mudança íntima. A partir da hora que nós mudamos intimamente, nós mudamos toda a atmosfera do nosso planeta. E isso é o que Paulo nos orienta, nos convida e, amando, sanciona essa situação. Então, precisamos refletir realmente. Aonde estão os nossos verdadeiros inimigos? Está na nossa mente, está em nós. A partir da hora que eu me transformo, que eu não me alimento do mal, eu vou me libertando dos meus adversários, dos meus inimigos, e o mal vai deixando de existir em mim. Portanto, os meus queridos amigos, ouvintes, vamos pensar nessa mensagem de Paulo, que os nossos verdadeiros inimigos não estão na carne nem no sangue, mas nas hortes espirituais. Que a paz do Cristo permaneça com todos nós, hoje e sempre. Essa foi minha contribuição para o Divulgar.net.